Estamos vindo do primeiro encontro com a atmosfera do Muda e acho que não poderia ter sido melhor do que o que foi. Queria compartilhar um pouquinho com vocês para poder trazer essa atmosfera aqui para os nossos encontros. A Lu Lopes, ela comandou, direcionou, guiou essa experimentação, essa experiência da autonomia criativa, que é uma fórmula criada por ela, que como uma artista do improviso, com uma personagem de uma palhaça que ela tem há mais de 25 anos, ela tem essa palhaça, ela desenvolveu uma fórmula e essa é uma fórmula que além do interesse pessoal por estar aqui, né, com a Lu, com a palhaça rubra, pela intimidade, pela amizade, pela parceria de 30 anos que a gente tem, mas o que eu senti que mais fazia sentido trazê-la para essa estreia é porque ela desenvolveu uma metodologia que fica acessível para todo mundo entrar em contato com seus processos artísticos. Você não precisa ser um artista de palco ou de escrita ou do que seja para poder fazer parte, para poder tocar essa expressão. Então, em 2 dias de encontro, a gente pôde virar poeta, pôde virar performer, pôde virar bailarino, e uma plateia também, porque no meio do processo tem um espetáculo, que assim será todas as vivências aqui, no meio da vivência, o artista traz uma obra dele, e aí é encantador, porque a plateia é aquela que já está num processo, então tem uma conversa, uma conexão com a obra de um outro nível. E assim foi, no meio da vivência, sábado à noite, ela apresentou o Gramofone 2000, um espetáculo que permite uma interação com a plateia de uma maneira muito intensa, e foi incrível. Assim, a Mônica estava aqui com a gente, foi incrível. Aliás, a Mônica, eu estou achando que vai virar palhaça daqui a pouco, porque descobriu essa veia. Todo mundo saiu poeta daqui, né? Todo mundo saiu com a certeza de que virou poeta. Então, sentir a arte como uma expressão ao alcance de todo mundo, sem que seja algo que precise de uma dedicação como profissão, traz para a vida um olhar mais poético, uma escuta mais ampla, uma sensibilidade mais ativa, e foi isso que aconteceu. Então, trago para vocês, compartilho com vocês essa alegria que foi a estreia do Muda como sustentação de vivências. Então, todas as nossas vivências serão assim, serão vivências de experiências artísticas abertas ao público, independente da sua profissão, da sua intimidade com arte ou não. Tinham também alguns artistas profissionais no encontro, que também é muito rico para quem é artista ter essa liberdade de entrar num processo sem precisar se preocupar em entrar em cena. Se bem que todo mundo entrou em cena, fizemos várias apresentações entre nós. Por isso que eu digo, a da Mônica foi a mais comentada, a mais inspirada, e ela não acredita nisso até agora. Mas, no meio das experiências artísticas, terá sempre uma apresentação do artista, que aproxima, porque a ideia é, além da arte estar mais presente no nosso cotidiano, a gente, como plateia, está mais próximo do que é uma experiência artística. E foi isso que aconteceu. À noite, quando a Lu apresenta o espetáculo, a plateia estava tão íntima da linguagem dela, estava tão íntima do processo dela,
que isso saltava aos nossos olhos durante a apresentação. Então, assim será. A gente tem datas até... especialmente a Lu, ela vai voltar a cada estação do ano para trazer uma vivência, porque essa vivência de autonomia criativa é uma equação que sustenta todas as outras experiências, então vai ser bem importante ela estar aqui sempre fazendo o aprofundamento e a introdução para quem ainda não teve a experiência dessa autonomia criativa, permeado por outras experiências, outros artistas, sempre trazendo essa intimidade da arte dentro da gente. Então, assim estamos, né? E no meio da experiência com a Lu, me veio muito forte uma experiência que eu estou tendo aqui e que vai dar tema para a gente iniciar esse encontro, e qualquer momento qualquer um pode abrir o microfone e criar junto esse encontro, que eu só vou dar esse início para a gente poder falar de um tema que parece tão base das complicações que todos nós, de alguma maneira, vem encontrando na busca da autonomia na vida. As nossas questões primordiais, me parece que elas passam pela sensação de ilegitimidade que todos nós temos e da necessidade de qualificação. Então, a gente está o tempo todo buscando uma legitimidade, que alguém nos legitime, e uma qualificação, uma requalificação, que alguém nos diga que a gente está indo bem. Então, nesse encontro de autonomia criativa, com umas experimentações que a gente tem tido aqui, me veio essa clareza. Eu vou começar a trazer isso no nível animal, vegetal, e aí a gente depois parte para o nível humano. Porque até um certo ponto o vegetal dá conta, até outro ponto o animal dá conta, mas o ser humano é outra experiência, né? No nível vegetal, a gente sabe, vai cada vez, com a experiência, vai aprendendo que tem plantas que não podem ser plantadas juntas. Da mesma maneira que a gente também vai vendo que quando as plantas vão nascendo, você precisa fazer uma escolha, arrancar algumas mudas para deixar a força ficar em uma, né? Então, no plano vegetal, nem tudo pode compor com tudo. Porém, nenhuma planta precisa que a outra desapareça da terra para ela poder existir. Ela só precisa de um espaço, só precisa de uma distância. Então, se você plantar plantas que não combinam juntas, se você plantar elas separadas, elas vão ter uma comunicação entre elas via tudo que tiver entre as duas. E a mesma planta que enfraquece uma outra planta, essa mesma planta é capaz de fortalecer uma outra espécie. Então, é uma questão de uma composição, onde ninguém precisa ser eliminado e ninguém precisa ser forçado a se desenvolver junto. Então, no nível, nesse plano dos vegetais, eu sinto isso acontecendo entre os seres humanos, né? Que outro dia eu estava aqui na cidade, é uma coisa muito agradável, tem uma situação muito agradável, que a gente conhece os fornecedores, né? Você vai numa loja, qualquer loja que seja, você sabe o nome das pessoas, as pessoas sabem o seu nome, você não precisa pagar na hora, você paga depois, estabelece uma confiança. Então, é uma relação muito agradável. E aí me dá a sensação de que são todos muito simpáticos, é muito bom conviver com essas pessoas. Então, você vai na loja de material de construção, na vidraçaria, na verduraria, sempre dá essa sensação de bem-estar, de estar com o outro.
Mas talvez se eu trouxesse essas pessoas para morarem comigo, esse bem-estar talvez não se sustentaria. Então, nesta relação de fornecedor e de consumidor, às vezes uma relação de amizade, às vezes uma relação de colegas, elas são perfeitas naquele modo. Mas quando você muda essa relação para um outro modo, talvez elas comecem a incomodar. E ficar difícil, e você precisa de uma distância. Então, é tudo uma questão de tempo e de espaço, e não de pessoas em si. Esses políticos todos que nos incomodam profundamente, a gente tem a certeza de que existem pessoas em volta desses políticos, falando político porque é fácil reconhecer políticos detestáveis, mas em volta dessas pessoas existem outras pessoas que estão se sentindo muito acolhidas, amorosas, né? Os seus netos, seus familiares, amigos íntimos. Então, é uma questão. O que para um pode parecer absolutamente detestável, para outro pode ser muito amoroso. A Cuca traz muito isso, né? Na nossa percepção, na ilusão de que eu gosto de tal pessoa e não gosto de tal pessoa, né? Como isso é uma mera ilusão. Então, esse exemplo dos vegetais é para trazer a concretude de que a gente nunca está falando da eliminação de alguém que te incomoda, ou nunca está dizendo que você precisa aturar, principalmente nesses jogos de espelhamento que a gente faz, que a gente precisa aturar qualquer pessoa ao seu lado, porque existe um jogo de tempo e de espaço que faz com que uma inteligência sistêmica possa acolher todos os seres vivos na Terra sem que um despotencialize o outro, né? No nível animal, a gente está tendo uma experiência aqui muito surpreendente. Há um tempo atrás, acho que talvez uns 2 meses atrás, a gente ganhou um casal de galinhas, um galho e uma galinha fênix. É um galho e uma galinha ornamental. Isso quer dizer que é um galho e uma galinha inúteis, porque eles não servem para você criar para comer. Os ovos parece que são muito menores, não são ovos para comercializar, você até pode comer, mas não são ovos das galinhas que a gente está acostumada. Eles não geram um processo afetivo como animal de estimação, então são animais absolutamente inúteis. Então, ali, a única coisa que acontece é que você precisa se dedicar a alimentar eles 2 vezes por dia. E criar, limpar o galinheiro, criar o ambiente e tal. Então, a gente ganha esses animais inúteis e está ali e alimenta e contempla a beleza deles, e até que chega uma hora que o galo começa até a porta da casa chamar para ser alimentado. Então parece que ele já te percebe. E isso aumenta o vínculo, aumenta a conexão, saber que o outro te percebe. Mas na verdade ele tem um interesse pessoal, é uma percepção de interesse, que ele está lá querendo que você ponha a comida mais cedo do que você está pondo. A galinha não, a galinha nunca veio até a porta da casa pedir nada. Até que um dia a galinha sumiu. E essa galinha inútil, que nem nunca veio pedir comida, que nem reconhece a nossa presença, a ideia de ela ter sumido deu uma grande tristeza, assim, foi muito... Foi aflitivo, foi triste, foi surpreendente sentir uma tristeza por um bicho tão inútil, por ele não estar presente. E aí, logo depois, veio a alegria enorme de saber que ela não tinha sumido. O que aconteceu foi que ela tinha escolhido outro lugar para botar os ovos dela. Então, vai aumentando um vínculo, vai aumentando um afeto por seres que realmente não representam nada na sua vida.
E fica essa pergunta, o que faz esse afeto ser, o que sustenta um afeto desse? Quando alguém não faz nada para te agradar, não faz nada por você, não reconhece a sua presença de uma maneira mais ampla, não sei como alguém que vai lá e te coloca comida. E aí passaram esses dias todos, a galinha chocando seus ovos, e aí culminou no auge da emoção desse convívio, quando ela apareceu com todos os seus pintinhos, lindos, lindos. E aumentou aquela família de animais inúteis que nos dá esse trabalho de ir lá e esse compromisso, né, essa responsabilidade de alimentá-los, já que eles não estão vivendo por conta própria, né? E aí, com essa família grande agora, tem hora que você quer ficar lá, vendo, contemplando o que acontece. E cada um vê uma coisa, né? Então, uma hora eu fui lá, pus a ração para os mais velhos, para os adultos no pote, pus a ração para os pintinhos no chão. Aí o galo foi lá, comeu a ração dele, e a galinha foi lá e virou o pote com a patinha e distribuiu toda a ração pelo chão para os seus pintinhos. E depois o galo se juntou a eles e começou a comer junto com eles, e ele bicava a cabecinha dos pintinhos. A princípio, a minha reação foi de uma emoção de ver aquela galinha distribuindo a ração dela com os pintinhos. E quando eu vi o galo bicando a cabeça dos pintinhos, a minha reação foi de raiva. Porque esse galo, além de não fazer nada pelos filhos, ainda fica ali bicando a cabeça. Até eu ouvi o Fábio falar que ele estava ali já falando, vocês têm aqui um galo no galinheiro. Vocês têm aqui um galo presente. E ele não estava machucando os pintinhos, ele estava realmente se comunicando com ele, né? Porque a gente não vê o que está acontecendo com eles, a gente vê a nossa interpretação, o nosso olhar. E assim a gente está vivendo com plantas que precisam ficar de olho, quem está junto com quem, o que precisa ser tirado para que cresça uma mais fortalecida, com animais inúteis que estão aí encantando a gente de uma maneira misteriosa, porque a gente se encanta por alguém que geralmente a gente está acostumado a se encantar por alguém que faz algo por nós, né? E esses bichos não fazem nada por nós, aparentemente. E junto com a vivência da Lu, com a autonomia com a autonomia criativa, foi surgindo tudo isso, né? Esse processo de que quando ela estabeleceu ali um campo artístico, trouxe figurinos para a gente intuitivamente se vestindo e criando personagens, e criou um palco no centro da roda, e a gente ia se revezando nesse centro da roda, criando, experienciando, arriscando uma expressão ali. Era muito claro que quanto mais a pessoa entrasse sem nenhuma intenção, entrasse sem nenhum tipo de necessidade de agradar, de ser legitimada, de ser reconhecida, de que se ela tivesse ali como uma função de, quanto menos ela tivesse livre de função de, mais encantadora era. Mais tocante era ver a expressão de alguém que simplesmente era aquele ser naquele estado e naquele momento, sem que fosse um ser que tivesse se apresentando, representando ou te agradando, buscando ser engraçado, buscando ser emotivo, ou buscando qualquer coisa que seja. Então, me veio muito presente, até cheguei a chamar a Lu de galinha fênix, porque ela estava criando uma atmosfera de inutilidade humana, porque era uma vivência para não artistas, então desenvolver um processo artístico é praticamente inútil.
a gente estava fazendo aquilo para nada, estava se caracterizando, dançando, entrando na roda, criando falas, criando poesias, simplesmente pela experiência de ser, e para ir limpando as interferências que vão nos afastando desse lugar maravilhoso da nossa inutilidade. A sensação que eu tive foi essa, foi que se todos nós pudéssemos encontrar a confiança, a tranquilidade de sermos simplesmente o animal inútil, o ser humano inútil que somos nós, e que a nossa existência ela não se dá por utilidade, nem por busca de legitimidade, de autenticidade, de reconhecimento do outro, que as nossas relações se dê simplesmente pela própria força da existência, porque se um galho e uma galinha fênix têm essa força, por que o ser humano não vai ter, né? E essa existência não vai fazer com que... Não é uma existência que simplesmente agrade, ou seja feliz, ou seja fácil, é a existência que é. E que pode ser que a sua existência gere a necessidade de outras existências se afastarem de você para que essa relação seja mais indireta, ou que outras existências se aproximem de você para que essa relação seja mais direta. E sabendo que toda vez que você é visto de fora, o que o outro vê diz a respeito da vista do outro, do olhar do outro. Então, quando eu estou lá vendo a galinha derrubar o pote e ciscar comida para todos os pintinhos, isso é o que eu estou vendo, não é necessariamente o que ela está fazendo. Quando eu vejo o galo bicar a cabeça dos pintinhos, eu estou vendo ele bicar a cabeça dos pintinhos. Não é o que ele está fazendo. Ele não está bicando a cabeça do pintinho, ele está se relacionando. Assim como a galinha está se relacionando também com seus pintinhos. Então, a visão do outro não traz nenhum sentido e significado à nossa experiência de vida, mas traz um sentido e significado para a relação, porque a visão do outro fala sobre o outro. Por isso seria impossível a gente querer ser legitimado pelo outro, porque quando o outro te legitima, ele está falando do outro, não está falando de você, não tem como o outro te legitimar. Então, a campanha Galinha Fênix é para que a gente consiga ir desobstruindo tudo aquilo que afasta a gente da própria força da existência, sabendo que essa existência, só pela própria existência, ela gera afetos, tem que esses afetos dependam de nenhuma troca. Isso é bem radical. Um afeto que não depende de nenhuma troca. E essa existência que afeta vai afetar as pessoas de modo muito diferente. Você vai agradar uns, vai desagradar outros, vai acender coisas diversas em cada pessoa. Você não tem controle nenhum de como chega a sua experiência de existência na relação com cada pessoa. E isso quer dizer que é absolutamente inútil a gente querer ser alguém que gere algo específico para alguém outro. Então, esse era o viés que eu gostaria de trazer para esse encontro. Esse viés da finalização dessa busca constante que a gente tem por legitimidade, pelo reconhecimento do outro, pela requalificação, por nos conhecer a partir do que o outro percebe da gente, ao invés de nos conhecer a partir do que a gente vê nos outros.
é um ponto de inflexão radical, né? Hoje eu vi uma foto que a Cuca colocou no Instagram, que é uma foto de uma placa de um trânsito que dá uma direção, e essa placa caiu. E então ela direciona para o céu. Aí tem uma legenda, né? Para que lado está o céu? É só olhar para a placa. E eu justo estava procurando uma placa de uma foto que eu tirei de uma placa para colocar como a foto para o ponto de inflexão, né? Porque o ponto de inflexão ele acontece numa curva, quando você faz a curva. E aí eu deparo com essa foto que é isso, né? Um pode ver uma placa caída, outro pode ver uma flecha apontando para alguma direção que naquele momento você precisaria estar olhando. Um vê um vandalismo e o outro vê uma bênção divina. Ana, Sim. Está me ouvindo? Sim. Eu estou aqui no celular, que nós estamos atendendo no biomagnetismo, e logo vou ter que sair. Mas eu queria falar para vocês aqui o hino da galinha Fênix. Pode ser? Pode. Acho que vocês vão reconhecer. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil. A gente somos inútil. Reconhece? É a música do Ultraje a Rigor. Muito bom, Cuca. Tomara. É que... Então, essa música... muito bom. Então, toda palavra tem um sentido que a gente dá, né? Existe uma inutilidade que eu realmente estou desconectado das coisas e eu me torno um inútil nessa desconexão. Existe essa inutilidade que eu estou tão conectado, sou tão a expressão da minha própria existência, que a última coisa que eu preciso agora é me tornar útil para alguma coisa, porque a própria expressão faz com que o campo das relações aconteçam, né? Então, esse era o tema e o olhar que eu queria trazer para a gente desenvolver juntos aqui. Qual é a sensação que chega aí em vocês nesse convite para a inutilidade humana? Ana, não sei se me estão a ouvir. Então isto é assim na ordem do... Já estamos na ordem do impossível, porque eu esta semana estava a tratar exatamente isso dentro de mim. A ordem da inutilidade. E então já estamos mesmo a entrar na ordem daquilo que é impossível, porque pronto, estamos, pronto, ponto final. E uma das coisas que eu estava a sentir era precisamente este lugar em que é tão fácil a gente querer criar um propósito para a vida que tenha sentido e não sentir as coisas. Que um dos lados reversos, não é? Como a moeda de ouro, que a Cuca trouxe. Um dos lados reversos dessa necessidade de ter um propósito, ou seja, de ter um sentido, é de não ter qualquer sentido ativo interno. Porque se eu me ligar ou religar àquilo que são os conceitos ou aquilo que é o significado que a minha vida tem, ou que ela pode ter nessa utilidade para os outros, ou que ela pode ter na utilidade que eu lhe dou, que eu lhe vou atribuindo, nesse reconhecimento que os outros também me vão dando a mim sobre a utilidade que eu estou a fazer, eu não tenho que sentir nada. Eu posso ficar precisamente como um embutado, não é? Nesse sentido de não ter que estar a ter a sensação daquilo que eu estou a viver. Porque eu tenho um propósito que está definido e está
constante e contínuo naquilo que são os significados que estão a ser trazidos para mim. Então é mesmo esta sensação de que quanto menos eu tiver espaço para sentir aquilo que é íntimo, aquilo que aparece e aquilo que está na relação com, mais facilmente eu me aproximo de uma coisa que é dar propósito ou dar sentido à vida. Então é mesmo este jogo entre dar sentido e sentir como uma coisa que parece que um espelho ao outro, não é? Então se olharmos para esse espelho, conseguimos reconhecer como é tão fácil ficar preso a uma necessidade de criar propósito e não sentir. Porque sentir de facto cria um espaço de dúvida e de medo relativamente à ilegitimidade. Porque quanto eu me sinto ilegítimo com um conjunto de julgamentos sobre aquilo que eu sou, ou aquilo que eu tenho e que posso possuir para ser agradável ou para agradar os outros e, portanto, ter convívio com os outros, enquanto eu estiver nesse processo, eu posso não sentir aquilo que eu estou a sentir, porque se eu tiver que sentir aquilo que eu estou a sentir e tiver que estar nessa honestidade comigo própria a sentir o que eu estou a sentir, provavelmente eu posso fazer um conjunto de coisas que não vai agradar a ninguém. Então eu não vou arriscar não agradar a ninguém. E vou preferir criar aqui um espaço de ausência de sentido interno para continuar a ter este processo em que eu me sinto ilegítima daquilo que eu própria sinto. Então é uma espécie da moeda de ouro, não é? Esta coisa do sentido com o sentir, não é? Pronto, então eu tinha estado a ver e a observar isso internamente e agora e hoje foi o dia em que a Ana trouxe as fénix e tudo isto. Portanto, isto já é o impossível que está a acontecer. Só assim mesmo para... Portanto, é isso que está, foi isso que chegou. Obrigada, é tão surpreendente isso, né? Porque continentes diferentes, a gente nem se conhece pessoalmente ainda, e como é tão próximo, né? Os movimentos que vão acontecendo em cada um de nós. E com certeza é absolutamente necessário que a gente tenha também da mesma maneira que a gente tem uma força magnética que vai atraindo, a gente tem que ter o equilíbrio com essa força de repelente, né, que repulsa também. E a gente, quando fica com propósito, quando fica com missão, quando fica com sentido de vida, a gente quer só estar no magnetismo. A gente quer agradar, quer ser reconhecido e por o maior número de pessoas possível. E quando você está na sua própria expressão, que não tem nenhuma forçação de barra, nenhuma intenção você vai vivendo esse jogo de que alguns você precisa repelir e não tem a ver com uma desqualificação. E quando você atrai também não tem a ver com uma qualificação. Tem a ver com uma dinâmica sistêmica, com uma dinâmica de rede. Claro, isso é muito fácil de ver entre os animais e os vegetais. Como o ser humano acredita ter controle sobre o que outro pensa sobre nós, o André acabou de escrever aqui, né? Você não tem controle nenhum de como a sua existência chega na relação com o outro. A gente não tem realmente controle nenhum, mas a gente acredita que o ser humano tem essa capacidade de ter controle. Então a gente vai fazer de tudo para conquistar o nosso lugar no sol, e esse lugar é agradando, é ser reconhecido. Então é por isso que é tão antipopular, né? Porque tornar-se você mesmo é tornar alguém que necessariamente precisa se afastar de certos lugares, de certas pessoas, de certas situações e se aproximar de outros lugares, pessoas, situações. Essa dinâmica que não garante aonde você vai estar, atraindo quem, repelindo o quê, né? É um jogo de confiança mesmo, que eu vejo as galinhas fênix aqui em casa fazer isso lindamente e de uma maneira muito confiante, sem nenhum tipo de
parece que não tem, parece não, claramente não tem nenhum tipo de negociação para essa relação acontecer. Mas o que mais me impressiona é o nível de afeto que desperta em mim. Vejo claramente também despertar no Fábio, o nível de afeto que desperta um ser que não faz absolutamente nada para te agradar, para ser reconhecido por você, para ser validado, né? E vão ser bichos que aqui a gente tem uma alimentação onívora, então a gente come de tudo que a gente gosta, mas são bichos que a gente não vai comer nunca, né? E que não desenvolve uma relação como cachorro, gato, uma relação que preenche uma carência. É muito impressionante isso. E somos seres humanos, somos animais, então a gente não tem este nível de isolamento biológico, né? Como eles estão ali completamente respondendo ao seu processo biológico. A gente, além do processo biológico, a gente faz parte do nosso processo biológico, processo conceitual. Então, é claro que a gente percebe, estou agradando essa pessoa, estou desagradando aquela. Fazer isso é uma maneira dessa relação se potencializar com essa pessoa, né? A gente tem essa capacidade. O problema é de onde vem isso. Se isso vier da força da expressão que afeta, seja quem for, ela vem sem esforço, ela vem sem moeda de troca. Agora, se isso vem com a intenção ela vai vir sempre com esforço e com a expectativa né? Então, por isso que eu disse, devido às proporções, porque não somos nem tomates, nem cebolas, nem galinhas, nem galos, então, até uma camada a gente consegue usar esses exemplos para poder despertar. E depois a gente vai precisar ir para a camada humana, sabendo que é mais complexa, mas que não deixa de ter esse tipo de força da natureza, assim. A coisa é porque a mangueira não está preocupada em produzir mangas deliciosas e suculentas. Quem gosta de manga gosta pelo encontro, de graça, porque ninguém está te fazendo gostar daquilo para ganhar alguma coisa. A gente é que vai dando sentido. Olha, coma banana para não ter cãibra, coma salsinha para poder ter mais ferro. A gente vai dando esses sentidos que faz parte da nossa percepção, mas o que nos faz nos aproximar ou nos afastar de coisas já é uma força que nasce em nós. Senão a gente diria que todo ser humano nasce por acaso, por acidente, e agora, para poder estar na vida, ele precisa se qualificar e precisa dar um sentido a ela. E seria um absurdo pensar isso, que algum ser nasce por acidente. Então, é um grande ponto de inflexão. Saber que o meu verdadeiro afeto, a minha verdadeira capacidade de afetar e ser afetado, não tem nada a ver com as minhas especulações, a minha compreensão do funcionamento social e nem cultural. Ele tem a ver com uma força nata que todos temos. Da mesma maneira que a minha maneira de me conhecer é através do que eu penso dos outros e não do que os outros pensam de mim. Essa é uma virada radical da maneira que a gente foi criado, né? E aí, como chega? André não abriu o microfone, mas ele escreveu aqui. Achei muito forte essa pergunta sobre de onde vêm os afetos, porque a princípio derruba todos os meus afetos. Minha ex-psicanalista disse uma vez: o amor é quando a gente escolhe tornar alguém importante para a gente. Realmente é uma questão, porque são camadas, né? Então, eu não sei. Também a psicanálise,
o que o André está falando, né? Minha ex-psicanalista disse, como diria no processo que a gente vem vivendo aqui, a gente diria assim escutei da minha ex-psicanalista. Então, aí já inclui a experiência do André e não uma afirmação de que a ex-psicanalista disse isso, né? E da mesma maneira que ela é ex-psicanalista, ela pode ser ex de várias coisas que ela pensa, sente e fala. Então, isso agora só está dentro de você, né, André? O amor é quando a gente escolhe tornar alguém importante para a gente. Também tem isso, né? A gente ouve, às vezes, uma coisa de alguém e a gente acredita que foi aquela pessoa que falou e não foi a gente que ouviu e que criou a frase. E depois a gente fala, não, um dia ela falou isso para mim. E, na verdade, essa pessoa pode falar, não, acho que nem nunca falei isso e hoje, para mim, não é assim que eu penso. Mas a gente vai atribuir àquela pessoa, como se aquela frase não pertencesse a nós. Por isso que eu não sou muito de dar autorias às coisas. É claro, está ali uma frase dita por nos ensinamentos de Buda, que alguém disse assim, me escutei. E é claro que eu posso ir trazendo, né, essa linhagem e falar, olha, essa referência, isso veio dali, alguém escutou de Buda e disse que assim escutou, e eu escutei dessa maneira e dando esses créditos, sem problema nenhum. Mas dizer que tal pessoa, colar uma frase numa pessoa e dizer que é assim que ela pensa, está bem distante da verdade, né? Porque se está dentro da gente, é responsabilidade nossa. Mas então vamos voltar para a frase que é a responsabilidade do André, né? O amor é quando a gente escolhe tornar alguém importante para a gente. Como se a gente... Só que antes, o André coloca, você não tem controle nenhum de como a sua existência chega na relação com o outro. Então, tornar alguém importante para a gente está longe de qualquer garantia de que essa pessoa vai se sentir importante. Ela pode até se sentir enfadada, pode se sentir cansada com você, né? Nossa, esse cara não para de me perturbar. E você achando que só está tornando ela importante para você. Então, eu abriria a mão dessas frases todas, teria elas como ferramentas para poder brincar com essas palavras, mas o ponto de inflexão que eu estou propondo aqui hoje é esse, é saber que a gente tem um olhar de que quando alguém fala algo para mim, de mim, essa pessoa está me ajudando a me conhecer. E aqui eu estou sugerindo de que quando eu vejo, quando eu penso, quando eu falo alguma coisa sobre a outra pessoa, essa é a grande pista para o autoconhecimento. O outro ponto de inflexão é, eu acredito que eu me qualifico e me legitimo numa sociedade quando eu tenho uma missão e uma função que favorece a todos, que é contemplada pela maioria, que é reconhecida socialmente. E o ponto de inflexão é, quando eu me desapego de tudo isso e me torno um ser que é a expressão de uma própria potência singular, aquilo vai entrar num jogo. E nesse jogo vai ter aproximações, afastamentos, vai despertar ódio em alguém, amor em outra pessoa, e esse despertar nada mais é despertar o que já está na pessoa, né? Como é que pode uma mesma pessoa despertar tanto amor para uns, tanto ódio para outros, né? Então, isso é a dica de que não está na pessoa isso, né? E quando a gente não tem isso claro, quando a gente sustenta que está na pessoa, a gente continua mantendo em nós, porque a gente não assume nenhuma responsabilidade que está em nós, então não faz esse movimento acontecer, acredita que está na pessoa, então aquilo nunca vai ser mexido. A gente sempre vai ver daquela maneira. Isso nunca vai mudar, porque é isso que a gente vê.
e vai continuar vendo porque a gente não assume a responsabilidade que está em nós. Então, esse ponto de inflexão de uma mudança radical nas relações, na percepção dessas relações e nos afetos dessas relações, né? E aí, como é que chega esse ponto de inflexão aí? É como a Cuca fala, né? Às vezes a gente cria uma escuta que gera uma intensidade dentro de nós que as palavras elas não são produzidas assim imediatamente, né? Então não se sintam nem um pouco obrigados a trazerem palavras, pensamentos, mas se alguém quiser compartilhar alguma sensação, porque entrar em contato com a sensação e com a percepção que é possível sentir no corpo é uma abertura para que o nosso conceito não fique separado da nossa experiência de ação e de atuação, para que não vire uma coisa conceitual, entendo, não entendo, um processo que fique no conceito simplesmente, né? Então, só entre em contato qual é a sua sensação física, sua percepção, e compartilha, se for possível, se alguém quiser compartilhar a partir daí, a partir de uma sensação e de uma percepção, sem se preocupar de jeito nenhum em, em desenvolver teorias. Qual é a emoção? Qual é o sentido do corpo? Fala, Mônica, tá com uma cara de quem quer falar? Vou abrir seu microfone. Pronto. Tô no trabalho, Ana. Tô na casa, não dá para falar. Não tô te escutando. O seu som tá fechado.
Tô falando, olha o tipo de trabalho que umas pessoas têm, né? Pode ir lá, estar no trabalho, poder participar do encontro virtual. Muito bom. Cada um tem o trabalho que merece, né? Então tá, vou deixar vocês com essa experiência, assim, com esses pontos de inflexão de praticar esses 180 graus de, de percepção nas relações, de que são os seus olhos que falam a respeito de você, são os seus ouvidos que falam a respeito de você, e não a boca do outro, o olho do outro, a atitude, é a sua atitude que fala a respeito de você, e não a atitude do outro. E que é a sua expressão singular, mais da própria natureza da sua existência, que gera afetos. E esses afetos não são bons nem ruins, porque são bons e ruins. Não são nem agradáveis nem desagradáveis, porque são agradáveis e desagradáveis. E esse é o jogo da vida, né? Essa dinâmica onde a gente não vai plantar tomate e cebola lado a lado. Onde a gente vai dar esse espaço para que cada um tenha os seus afetos ali próximos, e nessa corrente entre um e o outro tem uma ligação de potência, onde nenhum precisa ser eliminado, apesar de nenhum poder ficar junto com o outro, né? Então, isso me dá a sensação de que a gente não precisa eliminar ninguém da Terra. É só uma questão de mapeamento, né? De onde você se colocar nessas relações. Isso é um grande alívio, porque às vezes dá a impressão que alguém realmente não precisaria existir. E se a gente chegar nessa certeza que alguém não precisaria existir, é porque alguma coisa bem desconectada aconteceu com a gente, né? Então tá, vou deixar vocês com esses barulhos. A não ser que alguém queira se manifestar. Eu vou só antecipar para vocês, ainda nem anunciei, mas só antecipar que a gente vai ter uma agenda que já está se desenhando até agosto, eu já vou anunciar daqui a pouco, mas agora em abril a gente tem o Entre, aí em maio a vivência vai ser de corpo e expressão, que vai ser um processo que vou direcionar, e no meio dele vou fazer a apresentação de um processo, né, de dança que eu estou elaborando. Em junho, a gente vai ter o processo com 2 artistas da acrobacia. Então, eles vão nos levar a experiências, literalmente, nos colocar de ponta cabeça e ver que a gente não tem ideia do que pode o corpo. E nesse processo também, no meio dessa experiência, desse convívio, a gente vai ter a apresentação deles. E em julho, a gente vai fazer uma semana de um retiro com práticas de meditação. Já dou até data, de 6 de julho de sábado a sábado, de 6 até o próximo 6.
até o próximo sábado, 6 a 13, a gente vai fazer um retiro com a Cuca, o Baquim, a Guida, comigo, com práticas e experiências de meditação, de processos de silêncios, de integração. E em agosto já vai ser, de novo, a Autonomia Criativa Inverno. E de lá a gente, daqui a pouco, vou tentar anunciar da maneira mais antecipada possível para quem quiser participar poder se organizar, né? O Max pergunta, não, vai ser a Marina e o Cosmai, Max, que são 2 artistas acróbatas que mudaram, faz um ano que mudaram aqui para Piracaia. São eles que vão dar essa vivência. Então tá bom, amanhã a gente tem um encontro com a Cuca, às 7, e vamos nos falando. Bem-vindos ao Muda, estamos Muda em Rede agora, e a gente vai se comunicando por lá caso alguém precise de algum tipo de interlocução com os experimentos aí. Então, um beijo grande